E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno Fernandes. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço nesse canal. Bom, eu estou trazendo esse vídeo para contar um pouquinho mais para vocês de como que foi a minha experiência viajando pela África do Sul. Eu tive a oportunidade de conhecer a África do Sul em 2019. Tem vlog aqui da Cidade do Cabo, de Joanesburgo, tem também vídeo com dicas para conhecer. Mas agora eu estou trazendo esse vídeo mais com a parte dos bastidores, né? Informações mais pessoais do que aconteceu comigo, para a gente poder também manter uma frequência aqui no canal e para vocês saberem um pouquinho mais de como que foi, de como que é as experiências, trazer um pouquinho mais da realidade, né? Tem bastante vídeo já que eu trouxe nesse formato, contando aí das minhas outras viagens, como por exemplo para os Estados Unidos, para a Jamaica. Se você não viu, assista e me dá o feedback, deixa nos comentários, que eu sempre vejo. E aí a gente vai aprendendo, né, como que a gente traz esse conteúdo, o que dá para mudar, o que dá para melhorar, e aí a gente vai tentando se readaptar, né? Bom, mas começando, a minha trip pela África do Sul ela rolou muito inesperadamente, porque as minhas férias de 2019 eram para passar na Jamaica e nos Estados Unidos, que foi isso que eu fiz. Mas como eu tinha emendado com o carnaval, acho que muita gente faz isso, né? Pega as férias e emenda com feriado, alguma coisa. Eu aproveitei para juntar com o carnaval e fui conhecer a Jamaica e os Estados Unidos. Então acabou que eu não precisei tirar todos os dias e me sobrou uma semana. Essa uma semana eu não tinha muito ainda a ideia do que eu ia fazer, mas eu acabei vendo que tinha uma promoção para conhecer a África do Sul e eu tinha muita vontade de conhecer a Cidade do Cabo, que é uma cidade muito legal, muito bonita e que dá para você conhecer em uma semana. Claro que dá para você ficar muito mais tempo e curtir mais, mas uma semana é um tempo bom para conhecer. E eu aproveitei que estava um preço muito bom, eu paguei menos de R$ 2.000 com passagem e hospedagem incluso nesse pacote e valeu bastante a pena. É claro que em 2019 o preço das viagens era mais barato do que hoje, que você precisa vender um rim, né, para poder fazer qualquer viagem. Naquela época a classe média conseguia viajar. E ainda assim foi uma promoção que estava bem mais barato do que o preço da época. E foi isso que eu fiz. Comprei e fui conhecer a tão famosa Cidade do Cabo. Eu passei uma semana lá, eu tive uma conexão em Joanesburgo de um dia, na volta também, mas na volta não foi um dia, foi só algumas horas. E eu falei, geralmente eu sou assim, né? Eu tento aproveitar ao máximo o tempo que eu tenho e curtir o máximo da experiência que eu puder. E eu pensei, eu tenho um dia inteiro em Joanesburgo, eu vou procurar fazer alguma coisa, né? E foi isso que eu fiz, eu comprei um passeio de dia inteiro para conhecer os principais pontos turísticos lá da cidade. E vale muito a pena. A cidade de Joanesburgo eu tinha muito receio, porque na internet fala-se muito do perigo que é a cidade. E tinha muitos relatos de pessoas que sofreram roubo, violência, principalmente na época da Copa, né, que foi numa época que tinha muitos turistas por lá. E a gente que é do Brasil já é meio preparado, né, mas pessoas de outros países às vezes não tá tão acostumado com a violência, não é tão cuidadoso também. Mas tinha muitos relatos mesmo de perigo, de assalto, de várias coisas. Então eu fui com muito medo. E sabe quando você chega num lugar que você está com tanto receio que você fica sem conseguir se soltar direito? Eu quase não gravava, eu que ando com câmera que eu gravo vídeos e tal. Eu fiquei bem receoso, então eu gravei muito pouco. Como eu fiz esse passeio, eu gravei mais quando eu estava com a galera do passeio, né? Que a gente ficava junto e tal, então eu me sentia mais seguro. Inclusive o pessoal do passeio também me alertou, e aí só reforçou, né, a minha ideia. E eu tomei o máximo de cuidado possível, não me aconteceu nada. Mas confesso que não foi muito agradável passar um dia num lugar onde você se sente o tempo todo em perigo, né? Esse passeio de dia todo que eu optei por fazer lá em Joanesburgo, ele passava pelo Soweto e passava por alguns museus, que são o Museu do Apartheid, por exemplo, Museu da Casa do Nelson Mandela, né? E era um passeio bem completo, passava também pelo estádio da Copa, eu achei bem interessante, assim, pelo preço e por ser um dia todo, dava para eu aproveitar ali o meu dia que eu tinha em Joanesburgo até pegar o meu voo à noite para Cape Town nessa conexão, e eu consegui conhecer bastante da cidade. A cidade é muito bonita, tem muita parte pobre, não tanto quanto o restante da África, mas ainda é África, mesmo sendo do sul. Mas tem muita parte bonita, muita parte da história. É uma cidade que se você é uma pessoa engajada com a questão da luta racial, você vai ficar muito emocionado e vai gostar bastante da experiência de entender um pouquinho mais sobre como funciona, ou como funcionou, né, na época, o apartheid na África do Sul. É muito triste pensar como que as pessoas viviam naquela época, numa época até recente, né? Não faz tanto tempo, mas é bom saber que evoluiu e que agora as coisas melhoraram um pouco.
A gente passa bastante por museus lá, tem bastante museus que contam a história tanto do Nelson Mandela, quanto do apartheid, quanto da escravidão e de tantas outras coisas. A África é um país muito rico culturalmente e a África do Sul também é um país que tem muito ainda dessa história e que dá para você conhecer aí um pouquinho, entender um pouquinho mais de como foi e como é viver num país onde passou por tudo isso. Bom, lá em Joanesburgo, além dos museus, você também tem a oportunidade de conhecer o Soweto, que foi o que eu fiz nesse passeio também, que é uma região que era exatamente essa região onde os negros moravam na época onde eles eram separados. É uma grande cidade, assim, não é um bairro, é meio que uma cidade mesmo, que é uma região bem grande, e ela tem várias nuances. Tem áreas mais pobres, tem áreas melhores. Não vou falar que tem áreas ricas, porque eu acho que não tem, não chega a ter nesse nível, mas tem uma discrepância muito grande. E não tem como você não ficar emocionado, porque lá você vê cenas muito tristes, assim, de ver as pessoas vivendo na situação que eles vivem, num país que é tão rico e que durante muito tempo foi explorado. Mas foi uma experiência muito rica para mim, que me ajudou bastante a entender um pouquinho mais sobre o mundo, sobre a nossa questão social, sobre como que a gente pode tentar melhorar um pouquinho no nosso mundo, e foi muito gratificante conhecer esse lado aí da África do Sul. Essa experiência lá em Joanesburgo foi muito rápida, porque era um dia todo. Eu fiz esse passeio, conheci o estádio, conheci o Soweto, conheci esses museus que me deixaram muito emocionados. Aliás, o Museu do Apartheid, se você tiver a oportunidade de conhecer, não perca, porque é um lugar muito legal. É uma experiência muito imersiva e é um lugar muito rico culturalmente. Até as entradas são separadas exatamente para você entender um pouquinho de como que era você ser branco e como que era você ser negro e viver naquela época. Então, até o próprio museu, a história do museu, ela é contada de forma diferente. Você recebe ingressos diferentes, dependendo da sua cor, e a sua experiência é diferente. Então vale bastante a pena conhecer esse museu lá na África do Sul. Mas passou esse meu dia lá em Joanesburgo, não me aconteceu nada, foi um dia que eu fiquei bem tenso, mas deu tudo certo, e aí à noite eu peguei o meu voo e fui para a Cidade do Cabo. Eu cheguei lá na Cidade do Cabo à noite, eu reservei um carro, é muito barato reservar carro lá na Cidade do Cabo, pelo menos na época que eu fui, foi. Eu paguei mais ou menos uns R$ 400 na reserva da semana de um carro, isso é muito barato, porque tipo, nos Estados Unidos, que é um lugar conhecido por ter preços baratos de aluguel de carro, isso na época que eu tinha ido, uns 2 meses atrás, isso não pagava nem a metade de uma semana, para você ter ideia. Na Cidade do Cabo dá para você se transportar com transporte público, de metrô, de ônibus, é bem tranquilo, mas não é muito seguro também. Na Cidade do Cabo ainda é muito perigoso também, não tanto quanto Joanesburgo, mas também é uma cidade muito conhecida pela violência. Então eu optei pelo carro, pela questão da segurança, do conforto, e porque o pacote que eu peguei, como eu falei, ele estava muito barato, mas não era mil maravilhas. Eu vi que o hotel que eu ia ficar, que na verdade era meio que um hostel, mas não chegava a ser um hostel, ele ficava muito afastado. Então eu ia precisar me movimentar muito de transporte público, então eu pensei que valeria a pena se eu economizasse no pacote para pegar um carro, e foi isso que eu fiz. Valeu mais a pena isso, porque eu podia curtir a cidade com mais liberdade, e a Cidade do Cabo e Joanesburgo, na África do Sul, assim, no geral, por ser lugares muito perigosos, as cidades se fecham muito cedo, né? Então 7 horas o comércio já para, os lugares já param, e você estando de carro você tem mais liberdade. Mesmo assim eu não conseguia aproveitar lá tanto à noite, então eu aproveitava muito durante o dia. Eu conheci a Table Mountain, as praias de Camps Bay, que eu fui 2 vezes, que é um lugar muito bonito. A Cidade do Cabo é um lugar assim onde tem paisagens muito bonitas, muito estonteantes. É assim, é fora de sério, é muito bonito mesmo. Nem parece que você está na África, dependendo do ponto que você está, parece que você está em qualquer lugar do mundo, da Europa, menos na África do Sul. Lá também é muito legal para você fazer intercâmbio, estudar, ficar um tempo. Eu conheço muitos amigos, tenho muitos amigos que passaram um tempo lá estudando, porque é mais barato do que você ir, por exemplo, para os Estados Unidos ou para a Europa para estudar inglês. Dá para você aprender aí o idioma nessas paisagens estonteantes. Dá só uma olhada no que eu vi lá pela Cidade do Cabo. Eu vou colocar aqui os trechos do vídeo de Cape Town para vocês terem uma ideia.
Bom, uma curiosidade é que eu não entrei na água em nenhum momento lá na Cidade do Cabo, porque a água é muito gelada e eu fui numa época, não era tão frio assim, era meio que a transição do inverno para o verão, na verdade acho que do verão para o inverno, mas eu peguei dias de sol, mas sempre tinha aquele clima mais de colocar uma jaqueta, assim, não aquele frio, mas em alguns momentos batia um vento, eu fui preparado para esse clima e foi exatamente isso que eu encontrei. Eu gosto de viajar geralmente nesses períodos, né, de transição do verão para o inverno, do inverno para o verão, porque aí você não pega nem o calor extremo, nem o frio extremo. Mas a água lá é muito gelada e não é muito legal de tomar banho de praia por lá, por tudo que eu pesquisei. Então eu não tive coragem, eu também não queria ficar me sujando porque eu estava de carro, então se eu entrasse na água, eu ia ter que procurar algum lugar para me limpar, tomar um banho, e eu estava querendo explorar ao máximo de carro, ficar para lá e para cá mesmo, conhecer geral. Então eu não fiz isso. Isso é uma coisa que muita gente me criticou, mas 2, 3 anos depois dessa trip eu ainda não me arrependo disso. Até porque 2 meses antes eu estava na Jamaica, no Caribe, né? Então eu nadei bastante. Então eu deixei para não nadar lá em Cape Town e aproveitar mais para curtir a paisagem. Tirei muita foto, gravei muito vídeo, porque realmente é um lugar muito bonito que vale muito a pena você curtir a experiência do ambiente, porque tem ambientes muito bonitos por lá. Outra experiência que eu tentei, mas acabou não rolando, foi a de aprender a surfar. Lá na praia de Muizenberg Beach tem aulas de surf, e eu tinha me preparado para quando eu fosse para lá eu fazer essas aulas. Mas para quem ia ficar só uma semana não dava. Um dia só de aula é muito pouco, você não aprende praticamente nada. E eu achei que não valia a pena. O bom de você visitar a África do Sul é que o nosso real ele é mais valorizado lá, então os custos pra gente eles são mais baratos. Agora eu não sei como tá, mas acredito que ainda esteja na mesma, mesmo com a nossa moeda estando mais desvalorizada. Então você consegue gastar um pouco menos se você estivesse aqui no Brasil e tem muitas experiências legais para você fazer, onde você pode gastar aí os seus dinheiros, que vai valer bastante a pena. Falar em economia, uma coisa engraçada que aconteceu é que eu descobri que na Cidade do Cabo, não sei se no resto da África do Sul é assim também, mas os postos de gasolina, o preço da gasolina é tabelada. E eu, bobo, fiquei rodando a cidade para poder abastecer o carro. Passei por uns 5 postos até eu me tocar que o preço era igual em todos os postos porque era tabelado. Então eu só gastei tempo e gastei mais gasolina tentando economizar, mas no final das contas qualquer posto que você colocar gasolina lá vai ser o mesmo preço. Aliás, na época a gasolina lá era mais cara do que aqui no Brasil. Mesmo os custos lá no geral sendo mais baratos, a gasolina não era muito barata. Outra coisa que eu preciso avisar para vocês, que eu acho que eu falo também no vídeo do vlog de Cape Town, é que a Table Mountain, que é o principal lugar para você conhecer na Cidade do Cabo, ela fica muitos dias interditada por conta da neblina, dos ventos e tal, dependendo de como estão as condições climáticas. Então você tem que tentar ir no primeiro dia possível na Table Mountain, porque se você não puder naquele dia, você vai ter ainda o próximo e os outros dias subsequentes da sua viagem, que dá para você curtir bastante lá em cima, que é muito legal essa experiência. Não deixe para o último dia ou para os últimos dias, que você pode não conseguir visitar. Eu já ouvi histórias de pessoas que ficaram cerca de uma semana, 10 dias em Cape Town e só tiveram um dia que conseguiram subir na Table Mountain. Então fica de olho no site lá, você consegue ver se está aberto, se está fechado, dá uma olhada como está nas condições climáticas e aproveita para passar a maior parte do tempo lá, porque lá é muito legal e tem muita coisa para fazer lá de cima. E é também uma das maravilhas do nosso mundo moderno. Aliás, você consegue ir para Table Mountain de várias formas. Dá para você fazer trilha, tem umas trilhas bem legais, dá para você ir de bondinho, tem vários jeitos de você chegar lá. A África do Sul, a Cidade do Cabo, principalmente em especial, é um lugar que realmente tem muita coisa para você fazer, tem muitas experiências bacanas. Então pesquisa bem, monte seu roteiro, porque é uma cidade realmente incrível. Olha, eu fico com muita saudade só de lembrar daquele lugar, das paisagens tão bonitas que eu vivi por lá. Realmente vale muito a pena conhecer lá. Bom, como eu falei, eu peguei um pacote bem barato. Eu geralmente olho bem, né, o que está incluso, né, como que vai ser a minha experiência. E foi exatamente isso que eu fiz. Mas eu confesso que a minha experiência não foi muito boa. Eu não estou falando isso para desencorajar você a perder uma oportunidade de comprar um pacote, de pegar uma promoção. Quando a gente faz isso, a gente sabe o que a gente está disposto a passar, né? Eu sou um cara bem tranquilo, eu me adapto bem, até porque eu geralmente viajo em hostel, né? Eu fico em hostel. Então eu estou bem acostumado com as experiências mais, não vou dizer sinistras, mas as experiências mais básicas, digamos assim.
E mesmo assim ainda me assustei um pouco com a experiência que eu tive lá. O hostel que eu fiquei, o hotel, né, na verdade não era bem um hostel, era mais um hotel mesmo, ele não era exatamente aquele que estava vendido no pacote. E como era pacote incluso, para eu pegar outro eu ia ter que pagar do bolso. E eu optei por continuar lá mesmo assim, mesmo não sendo uma experiência tão legal. Qual que foram os problemas que eu tive? O ambiente não era muito hospitalar, não era muito receptivo assim. Tinha umas pessoas muito esquisitas lá, que são africanos mesmo, que estavam ficando nesse hotel. Eu acho que eles trabalhavam lá, pelo que eu entendi. Por que que era um pouco ruim? Porque eles falavam o idioma deles, né, que é um dialeto, alguns dos dialetos africanos deles. E eles me olhavam de jeito estranho, era um pouco intimidador. E fora eles não tinha mais ninguém no hotel, então eu ficava muito sozinho. Graças a Deus me deram um quarto para eu ficar sozinho, apesar de ter várias camas, não tinha mais nenhum hóspede. Depois, pro final, chegaram outros estrangeiros no final da minha semana. E aí eles deixaram a gente junto. Mas eu confesso que essa não foi uma experiência muito boa. Eu também odiei a questão do Wi-Fi acabar, porque eles me deram um código que tinha uma quantidade X de megabytes lá de Wi-Fi, e no anúncio falava que tinha Wi-Fi gratuito no hotel. Realmente tinha, mas tinha só esse pequeno pacote. Esse pacote acabou em meia hora, e depois eu reclamei, eles me deram mais um que acabou no outro dia, e eu fiquei o resto da semana sem internet por lá, porque senão eu ia ter que pagar uma grana. Eu achei isso bem decepcionante. E os ambientes também não eram muito limpos, muito confortáveis assim. Não chegou a estragar a minha experiência, mas eu confesso que eu não me senti muito confortável. Como eu estava com o carro, era bom porque eu conseguia curtir o dia todo, saía bastante, ficava ali de boa e depois eu voltava mais para dormir. Como eu estava com o carro também, eu aproveitava para ir no McDonald's mais próximo que tinha Wi-Fi, para poder ficar na internet, curtir um pouco, porque eu não contratei chip, como geralmente eu faço quando eu viajo. Então foi isso que eu fiz por lá. Como eu comentei, a cidade costuma fechar muito cedo, né? Porque como é uma cidade muito perigosa, então os comércios fecham, mas tipo 7, 8 horas da noite ainda é cedo. Então eu aproveitava, ia pro McDonald's, que ficava 24 horas aberto, ficava lá, ficava na internet, às vezes eu nem entrava, às vezes eu ficava estacionado lá no carro mesmo e curtia um pouco mais. Eu confesso que não me senti tão intimidado em Cape Town como eu estava me sentindo em Joanesburgo, eu senti bem seguro até a cidade. Mas eu procurei evitar. Teve um dia que eu fui num café lá, comprar um café para tomar, não lembro, uma hora do dia lá, e o atendente estava todo estourado, e eu perguntei por quê, ele me falou que ele foi assaltado, levaram o celular dele, bateram muito nele, e ele estava com a cara toda arrebentada. Então realmente é um lugar muito perigoso. Na internet também fala bastante dos perigos do metrô de Cape Town, dos ônibus de Cape Town, principalmente à noite, mas como eu não peguei, eu estava de carro, foi uma experiência bem tranquila aí para mim. Se você tiver a oportunidade de ir para lá também, aproveite para conhecer o Bucap, que é um lugar muito bonito, que eu achei muito legal, muito interessante, e aconteceu uma coisa muito engraçada. Tem um carro que fica lá estacionado, acho que ele fica sempre lá, já vi muitas fotos das pessoas lá, e eu também já todo folgadão fui lá e tirei uma foto sentado no carro. E eu postei essa foto no Instagram e marquei a cidade, marquei os lugares lá do Bucap. E aí eu descobri que tem uma página do carro, desse carro. E ele veio e comentou na minha foto, o carro, né? Não sei quem é que administra, mas uma pessoa comentou na minha foto e falou: "Você costuma sentar no carro dos outros mesmo?" E eu achei muito engraçado isso, porque foi uma experiência que eu não esperava passar. Isso passou depois que eu postei a foto, né, que eu já estava no Brasil, que aconteceu isso. Mas foi uma coisa engraçada que aconteceu por lá. Bom, essa foi a minha experiência ali pela África do Sul. Eu tenho muita vontade de voltar para lá. Aliás, eu acho que eu tenho vontade de voltar para todos os lugares que eu já passei, porque todas as viagens valeram bastante a pena. Se eu fosse você, ou se eu voltar para lá, uma dica que eu dou é: se você vai para a Cidade do Cabo, tente ficar na região central, porque é uma região melhor, é mais movimentada. Os lugares costumam ficar um pouquinho até mais tarde, não muito tarde, mas você tem boas opções de hostel, tem bons preços por lá e é um lugar muito bonito de ficar. Não fica que nem eu, que eu fiquei bem afastado. Tudo bem, eu falei, foi um pacote barato, né? Eu sabia do que eu estava disposto a passar. Mas numa outra experiência, eu preferia, acho que, passar por uma experiência mais confortável. Mesmo para mim, que não sou um cara que sou muito exigente, não foi uma experiência tão bacana. Mas como a cidade é muito incrível, as paisagens são muito bonitas, a experiência foi sensacional e valeu demais essas experiências, porque realmente a cidade é muito bonita. Outra coisa muito chata que aconteceu na Cidade do Cabo foi que eu bati o meu drone pela primeira vez. Eu fui um pouco ousado, eu já tinha o meu drone há um tempo, nessa época, né? Então eu comecei a me sentir muito confortável para voar ele do jeito que eu queria. E eu resolvi voar ele de costas, que não é muito recomendado, porque esse meu drone não tinha sensor traseiro. E foi dito e feito, deu merda. Eu bati o drone num coqueiro
E foi uma experiência muito ruim, mas que me serviu bastante para aprender aí como lidar em outras situações que eu estiver voando o drone. Sempre ter mais cuidado, porque eu estava um pouco longe do drone, mas não muito, mas eu já voei bem mais distante, então isso serviu para eu aprender a tomar mais cuidado com essa questão. E aí eu corri lá para onde bateu o drone, e aí uma pessoa tinha pegado lá, graças a Deus deu tudo certo, quebrou uma pecinha só, mas era o último dia de viagem, então a maioria das imagens já estava feita, e foi R$ 50 para consertar, mas a experiência foi muito traumática. Afinal de contas foi um susto muito grande, eu tive que ficar correndo procurando o drone, porque eu não sabia onde estava. Por sorte estava muito perto e as pessoas que pegaram ficaram meio perdidas sem saber o que aconteceu, então eu consegui chegar rápido. Mas numa próxima experiência, eu espero que não aconteça de eu bater o drone, porque eu fiquei com muito medo e ia ser um prejuízo muito grande. Todo mundo sabe o quanto que um drone é caro, né? Principalmente para mim, que não ganho dinheiro ainda com fotografia e vídeo, então eu acabo tendo que tirar do meu salário para poder fazer essas coisas. Não seria uma experiência muito boa ter que gastar dinheiro para comprar outro drone. Bom, foi isso. Contei aí um pouquinho para vocês de como que foi a minha experiência pela África do Sul. Espero muito que vocês tenham gostado de saber como que foi essa experiência. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Assistam os vlogs lá da Cidade do Cabo, de Joanesburgo, e todos os outros vídeos do canal, porque tem bastante vídeo já, tem bastante conteúdo por aqui. E eu espero que vocês gostem do que a gente tem produzido. Meu muito obrigado, tudo de bom e do melhor para nós, sempre.